aceite e também agradecer a todas as pessoas presentes. Dizer que nós, com essa defesa, que não é usual, nós vamos fazer uma transmissão para as pessoas que podem nos acompanhar que estão fora, porque essa é uma defesa também comemorativa dos 20 anos do nosso programa. Amanhã nós continuamos com as nossas atividades dos 20 anos, com uma mesa, de uma conferência que vai ser proferida pela professora Ana Pissaro. Hoje nós vamos fazer uma quebra do protocolo inicial, porque nós temos algumas pessoas convidadas que gentilmente aceitaram vir aqui. Passa a palavra para a Fernanda e elas vão rapidamente aqui poder fazer uma breve apresentação para a gente. Então, Fernanda, por favor. Boa tarde, boa tarde. Justamente, então, eu quero pedir licença para quebrar o protocolo. E antes de começar a marcar o meu tempo, convidar a Irmandade do Cefli para realizar um canto de abertura aqui. Por favor, se aproximem. Chamei lá nas alturas, sai o meu mestre, vem me curar. Balanceia, balanceia, pega o balanço do mar. Chamei lá nas alturas, para o meu mestre, vem me curar. Balanceia, balanceia, pega o balanço do mar. Dentro deste balanço tem tudo que procurar. Tem firmeza e tem amor, e tu aprende a trabalhar. Dentro deste balanço tem tudo que procurar. Tem firmeza e tem amor, e tu aprende a trabalhar. Chamei lá nas alturas para o meu mestre vir me curar. Balanceia, balanceia, pega o balanço do mar. Chamei lá nas alturas para o meu mestre vir me curar. Balanceia, balanceia, pega o balanço do mar. Dentro deste balanço tem tudo que procurar. Tem firmeza e tem amor, e tu aprende a trabalhar. Dentro deste balanço tem tudo que procurar. Tem firmeza e tem amor, e tu aprende a trabalhar. Muito obrigada. Bom, então, pegando esse balanço do mar e assumindo com Benjamin a relação entre conto e cura, eu apresento aqui a minha tese de doutorado, intitulada O Desabrochar da Flor do Lótus, Presenças Femininas em uma Família do Daime, na Amazônia Acreana, Tessituras de Memórias e Outras Artes. Pesquisa tecida aqui no Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade, da Universidade Federal do Acre, com orientação do professor Gerson Albuquerque e Bolsa CAPES. E eu agradeço a oportunidade linda de integrar esse encontro em celebração aos 20 anos do PPGLI. Agradeço ao professor Gerson pela boa parceria desde o mestrado, às professoras Ana Pizarro, Luciene Santos, que aceitaram o convite para integrar essa banca. Para mim é uma grande honra. E aos professores aqui do programa, Francisco Bento, Shelton Souza, por tantas boas partilhas, especialmente no exame de qualificação, e ao Shelton por seguir aqui me acompanhando agora na defesa, e ao professor Armstrong também por integrar essa banca. E eu agradeço a todas as pessoas presentes hoje e ao longo dessa jornada, professoras, colegas, amigas, familiares,
as pessoas da Irmandade do Cefli que participaram da pesquisa e as que estão aqui presentes, especialmente no nome da dona Riselda de Brito e da Francisca Mendes, saudosa, aqui representadas por sua família, e hoje também uma presença especial da dona Altina Serra e sua família. Muito obrigada. E é isso. Então, eu teci esse texto em 6 grandes partes, compostas por subpartes, as quais são alinhavados hinos, notas de rodapé, glosas, um glossário, as referências e uma breve apresentação das pessoas participantes, em uma abordagem não hierárquica, não linear, e eu vou trazer aqui algumas notas. Os começos são compostos por 2 partes e algumas glosas, e eu começo contando uma história entretecida por cantos rituais daimistas amazônicos, história que me foi narrada por Luiz Mendes, relacionada ao símbolo da flor escolhida para nomear o centro fundado por ele e família. E eu explicito, então, que a pesquisa está situada no contexto da doutrina do Daime, do mestre Irineu Serra e de nossa professora, a Rainha da Floresta, e, mais especificamente, no contexto da Irmandade Daimista Amazônica, que hoje se reconhece e é reconhecida pelo nome de Centro Eclético Flor do Lótus Iluminado, Cefli. E eu destaco que eu me proponho, então, a escutar e criar formas de dar a ler, ouvir, ao menos um pouquinho das presenças, das narrativas de memórias tecidas por e sobre Ana de Souza, Cecília Gomes, Francisca Mendes, a mãe, Madalena Brandão, Maria Damião, Maria Serra Cota, Persília Matos, Francisca Mendes Furtado e Riselda de Brito. No interior, e a partir do eixo linguagem e cultura, área de concentração desse programa, eu almejo dialogar com as memórias dessa irmandade na tessitura atual de um texto, de uma arte multivocal, memórias dessas e sobre estas mulheres que eu estou chamando de madrinhas, anciãs e ancestrais dessa família do Daime. E então eu situo os repertórios da cultura daimista em sua multiplicidade, bem como essa pesquisa que eu apresento, nos âmbitos teóricos metodológicos de uma poética e política da diáspora, da diversidade, da relação, identidades rizoma que não são, mas estão sendo, memórias ancoradas em corpos vivos, narrativas tecidas no presente, repertórios de resistência de literaturas, poesias orais, daimistas, ayahuasqueiras amazônicas, na relação, no aquilá do todo mundo. E, nessa breve introdução, eu insiro na trama, ainda que germinalmente, proposições de Stuart Hall e Eduardo Glissant, Maria Antonieta Antonazzi, Alessandro Portelli, Paul Zumthor, Conceição Evaristo, Ana Pizarro, Walter Benjamin e Ailton Krenak. E, com essas ferramentas em mãos, eu começo a pensar, a realizar a urdidura desse texto tese e vou me aproximando, pouco a pouco, da arte de escutar e contar histórias. Na sequência do Sonho de Luiz, eu introduzo a primeira das 4 glosas referentes à flor do lótus, nas quais eu vou tecendo sentidos histórico-culturais, botânicos, arquitetônicos, artísticos, mitológicos, filosóficos, para essa flor, metáfora que eu adoto, que eu crio. E, em seguida, eu narro que estava eu participando de uma mesa temática quando o interlocutor me fez essa pergunta: quando começou a identidade do Cefli? E, na fugacidade daquele instante presente, uma imagem do passado se apresentou como um lampejo no meu pensamento. A chegada de Ana de Souza, mãe de Riselda, à casa do mestre Irineu. E um porvir se apresentou. Mas eu abro aqui um parênteses para destacar que, nos percursos da escrita, eu procuro explicitar em que sentidos eu assumo algumas palavras em destaque na tese, porque, fundamentada nos estudos culturais da linguagem, eu estou atenta para o fato de que as palavras não são neutras. Pois bem, esse seria o porvir que se configurou como o objetivo da pesquisa. A possibilidade de escutar, dialogar,
aprender, registrar, sonhar, cofabular, tecer a muitas mãos, muitas vozes e compartilhar poética e politicamente histórias referentes às ou que atualizam as presenças, memórias destas e sobre essas mulheres, postas em relação com a contínua, múltipla composição da cultura viva dessa irmandade, considerando essas memórias como literatura, poesia oral, patrimônios culturais e materiais das e nas Amazônias, ou, melhor dizer, como eu aprendo com Ria Lemer, matrimônios culturais no sentido de legados de mulheres. E, então, florescem em mim curiosidades que eu transformo em perguntas para iniciar as conversas em campo, sempre lembrando com Portela, Rampatebá, que eu tenho tudo a ganhar, mantendo os ouvidos abertos, mantendo-me à escuta. E, justamente, a partir das conversas, me surge uma questão que eu entendo ser central para a pesquisa e que se desdobra, se aprofunda em outras questões centrais. Como compor, ofertar um texto artesanal, coletivo, multivocal, criando espaços de escuta para as narrativas tecidas em diálogo com a subjetividade do meu eu, sendo no contexto das entrevistas? Quais ferramentas, e aqui eu penso em teorias, mas também em práticas poético-literárias, podem me auxiliar a conceber um texto escrito que se aproxime da oralidade, um texto que capaz de traduzir para as letras a poesia, a potência que eu percebo nessas memórias e nessas performances? Bom, e aí, no processo da escrita, eu me percebo como Penélope, tecendo, destecendo, tornando a tecer a tese e trazendo à tona, na atualidade, poéticas memorialísticas femininas. E eu entendo que a irrupção desse passado, se não esquecido, encoberto, pelo menos pouco lembrado, narrado, só é possível no presente, na atualidade, porque o presente se mostra apto, disponível a acolhê-lo. Bom, em narrativas de percursos internos e externos, mais alguns começos, e eu começo a refletir sobre a necessidade de desorganizar a escrita. Eu sou tocada, provocada, estimulada pela proposição de Benjamin acerca da necessidade de encontrarmos outras formas de narrar, contar, entendendo que lembrar e contar é um ato político e poético. Então, seria possível também, dentro da academia, sonhar, tecer outras formas de escrita, de concepção e apresentação da pesquisa? E que formas seriam essas? Que, inspirada em Grada Quilomba, eu não quero chamar de outras, mas de próprias. E, nesse percurso, então, eu conto um pouquinho dos múltiplos caminhos, deslocamentos, relações, experiências que me passaram, me tocaram, nesse contínuo tecer, destecer de mim mesma, do projeto de pesquisa e da escrita da tese. E eu me coloco, em dado momento, a pensar sobre as minhas ancestralidades, em um processo artístico formativo que culminou em uma narrativa audiovisual, poética memorialística, sobre a minha bisavó materna, Orlando Tiso, e também um dos começos da pesquisa. Inspirada também por esse processo, e escutando ecoar aqui no coração a premissa "Nadie puede amar lo que no conoce", eu almejei conhecer e dar a conhecer as vidas, as memórias destas mulheres, porque eu não desejo que o esquecimento enterre as nossas histórias. Essas mulheres que eu posso chamar de as avós do Cefli. E, nesse ponto da trama, eu alinhava uma importante glosa, professora, rainha da floresta, que é a mesma rainha do mar, ancestral das ancestrais, inspiração primeira da pesquisa. E nesses deslocamentos, então, eu assumo a palavra como forma de atuação no mundo e busco ferramentas que me possibilitem fabular uma pesquisa criativa. Uma tese que, no interior, é a partir do caos, mundo, dê à luz um elemento imprevisível, novo, talvez. E como me desafia o professor Gerson, se somos seres de linguagem, se estamos mergulhados na linguagem em nosso ofício,
que não usarmos o que há de melhor, de mais potente na linguagem, a metáfora? Em urdiduras, 2 espaços, tempos, títulos diferenciados, ao mesmo tempo entretecidos, além das glosas ayahuasca e hinos. E eu destaco, então, como eu sou tocada pelo convite de intelectuais e poetas para renovarmos a linguagem. E eu me dedico à leitura, à tessitura de sentidos das e nas palavras palavra e fabulação, sentidos, possibilidades, embates. E eu estabeleço, então, diálogos, nem sempre harmoniosos, com pesquisas e discursos tecidos nas e sobre as Amazônias e suas gentes e culturas. E eu afirmo com Ana Pizarro que a Amazônia é uma construção discursiva. E então eu me deparo com embates, disputas no interior e a partir da linguagem, às quais eu procuro estar atenta, procurando me distanciar do perigo de uma história única, como propõe Chimamanda Adichie. E eu considero que, se somos seres de narrativa, então tudo é fabulação, representação da e na linguagem. Importa a gente observar, indagar a serviço de que cada narrativa se constitui. E, então, no diálogo com estudos de culturas ayahuasqueiras amazônicas, eu teço uma comparação alegórica da imagem da serpente cósmica com a linguagem verbal, especialmente no que se refere à sua potencialidade criadora, à sua metamorfose. E, nesse ponto do texto, eu me aproximo da linguagem artística, poética, vocal, musical, visual, coletiva, onírica, ayahuasqueira, amazônica, própria do movimento dos artistas Runicuim, o Macu, e sou, então, remetida às proposições de Siddhartha Ribeiro, que, em seu diálogo com Ailton Krenak, observa que as artes são formas de expressão, linguagens que se aproximam das experiências dos sonhos. E eu afirmo com Krenak que a experiência da ayahuasca, assim como a experiência do sonho, dilata o esperançar o futuro, oferta uma certa confiança de que seremos capazes de transplantar o abismo. O convite para renovar a linguagem em diálogo com esses repertórios me faz sentir, perceber a necessidade imprescindível, urgente, de escutarmos e contarmos histórias próprias, que não as hegemônicas. E assim, então, eu me disponho a adentrar a arte das palavras, as artes e artimanhas da linguagem verbal, a palavra que, em si mesma, é metáfora, fabulação, tradução, é aqui entendida também como nem realidade e nem ficção. Ou melhor, como acoplamento, relação, fricção entre real vivido e ficção, assim como as memórias narradas com palavras. Na segunda parte das urdiduras, um pouco mais sobre as ferramentas poéticas, teóricas, metodológicas que sustentam a trama da tese. E aqui, nessa breve apresentação, eu vou me limitar a citar as principais áreas temáticas e colocar na tela os nomes de referência. Poesia oral, literaturas, memórias, história oral, estudos culturais, que se desdobram em palavras, proposições importantes, como entrevistas, oralidade e escritura, performance, narrativa, tradução, experiência, ficção, estéticas das diásporas, poética da relação, culturas e literaturas amazônicas, escrevivência, escuta, ética, diálogo, mulheres e matrimônios culturais. Em Memórias, Rizomas e Pétalas da Flor do Lótus, a arte, a parte central e mais extensa da tese, é um texto, um tecido único, um grande capítulo composto por múltiplas histórias performadas, escutadas, percebidas, gravadas, transcritas, fabuladas, que são articuladas a partir das minhas opções metodológicas, fundamentada na convivência, nas entrevistas realizadas em campo, em diálogo com as pessoas narradoras e em diálogo também
com a poética amazônica da Escola da Rainha da Floresta, manifesta nos hinos. E aqui, o texto sonha em ser performance. Performance no interior, e a partir da qual são narradas pelas pessoas participantes e por mim, memórias das e sobre as aqui nomeadas madrinhas, anciãs e ancestrais do Cefli. E aqui, então, um mergulho na arte de escutar e contar histórias destas mulheres que, conforme eu percebo, fabulo e procuro dar a ler, compõem e fazem desabrochar este centro, esta flor do lótus da e na Amazônia acreana. Na sequência, as reflexões sobre o processo artesanal da pesquisa, tecidas em múltiplas partes e glosas, e eu me proponho a compartilhar nesse capítulo narrativas, análises do processo da pesquisa, da criação, e tecer também algumas conclusões. Então, em arte de tecer e contar, e continuar a escutar, eu conto que estava eu bastante apavorada, quase afogada na quantidade, diversidade, fragmentação das entrevistas, de tudo que eu pude aprender em campo, sem vislumbrar um caminho para a escrita. Justamente foi desse pântano de incertezas que surgiram aquelas questões que eu considerei centrais, mas o caso é que, até então, eu não tinha a menor ideia de qual o caminho a seguir, e muito menos por onde começar. Até que, numa noite, sonhos impactantes. Imensa serpente, olhos nos olhos, pedido de sabedoria. Serpentes em movimentos, cores vibrantes, miríades de elementos e sono profundo. E eu me sinto tocada por essas experiências noturnas e sou remetida às artes, às pinturas do movimento dos artistas Runicuim, e súbito uma intuição: esse é o caminho. Nessa arte, a inspiração para compor o texto, uma ferramenta poética, metodológica para tecer as histórias, tecer a própria tese, um presente da ayahuasca. As artes visionárias do Macu abrem caminho para a escrita das histórias, e eu vislumbro o capítulo das memórias, doravante chamado apenas Memórias, cerne da tese, como uma grande pintura, um grande mural do Macu, como o dessa sala. Essa arte que se constitui de múltiplos contatos, deslocamentos, traduções, pinturas contendo incontáveis elementos, narrativas simultâneas, metafóricas, colocadas lado a lado, justaposição, poesia. Mas eu percebo que nessa paratáxi visual, assim como na vocal, as imagens, palavras vão sendo conectadas pela presença constante da jiboia, dona do Nishipã, espírito da floresta, com seus deslocamentos sinuosos pela tela ou painel, assim como nos rios e sonhos. São artes próprias que expressam uma poética da diversidade, da diáspora. Assim eu as percebo, e assim também eu começo a sonhar em tecer as memórias. Traduções poéticas do que escutei, experienciei, registrei em campo para a escritura da tese, uma escrita, tradução, fabulação, na qual as múltiplas e fragmentadas narrativas podem ser justapostas, sendo conectadas pela presença do daime, da professora, do mestre e também do conselheiro do Cefli. São memórias assumidas como literatura oral, agora escrita, daimista, amazônica, herdeira das diásporas, que trazem à tona no presente dimensões de vidas, presenças, artes femininas do Cefli. E, nesse ponto da trama, eu recordo que Conceição Evaristo olha e nos convida a olhar nos espelhos das Ayabás, para que possamos nos ver e contar as nossas histórias, escrevivências, espelhos próprios, nos distanciando do espelho narcísico da gente lógica, colonizadora, eurocêntrica, hegemônica. E no interior, a partir da pesquisa e de experiências oníricas, artísticas, é no espelho da ayahuasca, com suas múltiplas manifestações, que eu começo a mirar a tessitura das histórias, a fabulação da tese.
E aí, sonhada a forma, de maneira ampla, eu vou, então, passo a passo, me dedicando ao trabalho minucioso, lento, criativo da sua realização. E aqui outros começos. Então, no impacto dos sonhos, das artes do Macu, eu peguei papel, giz de cera, lápis, aí desenhei a serpente, nomes, epítetos, cores, e comecei a fichar manualmente cada entrevista, ora me guiando pelas transcrições, ora voltando aos áudios. Eu espalhei essas folhas pela minha sala de trabalho e me coloquei, então, dia a dia, a mirá-las, a me aproximar delas, não das folhas, mas das mulheres, suas histórias e poemas cantados, a procurar escutar o que diziam, a minha escuta naquele aqui, agora, da pesquisa. Então, esses eram os fios multicores, multissonoros, e agora começava a arte de tecer. E eu passei, então, a conectar elementos, nomes, temas, como uma rede, uma trama. As questões levantadas me balizavam, os trabalhos de Daime me inspiravam, e eu passei a atuar como uma espécie de rapsoda, alinhavando vidas, memórias, canções, oralidades e escrituras. E nesse processo, justamente, desculpa, um profundo processo de escuta, análise, escrita. Então, palavra a palavra, frase a frase, o desenho-tese foi sendo fabulado. E, nesse processo artístico de criação, eu me vali das ferramentas que angariei. E eu destaco que essa artesania da pesquisa, ela impactou a minha própria subjetividade, porque eu me deparei com a grandiosidade, a potência, o heroísmo, a importância, a necessidade das miudezas cotidianas, rituais e femininas. São práticas narrativas, históricas, social, culturalmente desvalorizadas, invisibilizadas, esquecidas, silenciadas, ocultas ou ocultadas. E eu passei, então, a identificar no interior das histórias contadas as artes dessas mulheres, artes do dizer, fazer, viver e morrer, resistir e reexistir. Na segunda parte das reflexões, eu procurei dar a ler um pouquinho dos retornos, das devolutivas da pesquisa, pesquisadora à comunidade, em 5 breves narrativas de ações coletivas, em Contando Histórias, uma etapa importantíssima, a segunda imersão em campo, para a revisão por parte das pessoas narradoras, para a validação, aprovação ou não da escritura concebida, o que acabou por se configurar como uma emocionante experiência de performance narrativa. Em Nova Morada de Francisca, um pouquinho sobre a campanha bem-sucedida para atender um pedido, realizar um sonho dessa madrinha de saudosa memória, a compra de sua casa. E, na sequência, algumas notas dos trabalhos de mulheres no Cefli e a visita de Riselda, a madrinha peregrina. E, enfim, eu conto como, a partir dos materiais produzidos na pesquisa, a elaboração de memoriais, inscrição em editais, as madrinhas Riselda e Francisca foram reconhecidas e premiadas pelo poder público no estado do Acre como mestras da cultura. Eu chego, então, à terceira e última parte das reflexões, a arte da escuta. E aqui eu narro a tão fundamental imersão em campo para a realização das entrevistas, a convivência com a família do Cefli, algumas nuances da relação dialógica estabelecida nesse mergulho na arte de rememorar e escutar, de escutar, rememorar. E eu escuto histórias plurais de mulheres e suas famílias, histórias amazônicas, contadas por quem vive, viveu, rememora e narra, em breves notas, a vida, com suas complexidades e contradições, distanciando de discursos exógenos tecidos sobre as Amazônias e suas gentes. E eu apreendo, então, que em múltiplos contatos, deslocamentos, vão sendo tecidas culturas compósitas e identidades rizomas e solares, lunares e redes de relações, afetos, amizades,
no interior e a partir das quais eu percebo, fabulo, vai sendo tecido o próprio Cefli. E eu gostaria de destacar que, mantendo-me à escuta, eu afirmo em uníssono com os referenciais que as memórias e as narrativas, elas são vivas. E, como vida, se transformam, se deslocam sem pressa entre esquecimentos, rememorações, contradições, fabulações, repentinos e fugidios lampejos, silêncios, hesitações, lamentos e risos. Porque a memória, assim como a voz, a performance é nômade, movente, deslocamentos entre experiências vividas e narrativas tecidas com palavras faladas e gestos, olhares, pausas, emoções, no aqui, agora das entrevistas. E eu percebo, então, nos processos da pesquisa, muitas dimensões de cura e carinho, e eu me insiro na rede de transmissão dessa tradição viva, tecendo junto com a comunidade outras histórias, que não apenas as comumente contadas, escutadas, histórias que também lhes são próprias, rizomas, pétalas, presenças femininas, por vezes presenças ausentes, ausências presentes, histórias de mulheres que criaram uma atmosfera para a existência deste centro, conselheiras do conselheiro, que abriram caminhos para o desabrochar da flor do lótus. E assim, do útero fecundo das palavras, nasce a minha tese fabulação, essa performance narrativa feminina própria e coletiva. E eu considero que a ressurgência intempestiva das memórias destas senhoras pode vir a ser e é ato de uma potência, contribuindo para transformar o presente e instaurar a possibilidade de um outro porvir. Então, eu me insiro nessa correnteza narrativa, escutando e contando histórias, como Penélope, na vulnerabilidade e potência de um tecer, destecer, tornar a tecer, procurando adiar o fim. E eu me despeço com uma glosa, com palavras de Casmerim, em minha fabulação, também uma das ancestrais do Cefli. Obrigada.